Olá amigos, olá amigas, eu sou Roque Fraga e esse é o canal Desbravando e Aprendendo. Ei, você acredita que existem gigantes? Ou existiram, na verdade, gigantes? Se você não acredita ou se você acredita, fica ligadinho nesse vídeo que nós vamos estar colocando hoje, que vamos falar sobre os gigantes da antiguidade. E já aproveitando, dê o seu joinha, curte o canal aí, para que possamos ser fortalecidos. Se inscreva e ative o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos algum vídeo no canal, você seja avisado. Após a vinheta, vamos aí para o vídeo. Olá, então vamos começar o vídeo aqui com esse debate aí, com esse assunto sobre se existiram gigantes na Terra. A Bíblia diz que existiram gigantes. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 1 até o 4, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram a filha dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade. Muito polêmico esses versículos. E eu vou trazer para vocês aqui 3 teorias que são comentadas. A primeira teoria, a dos teólogos. Os teólogos acreditam que quando se fala os filhos de Deus se refere aos filhos de Sete, os filhos de Sete, que é o filho de Adão e Eva, e quando se refere aos filhos dos homens, se refere às filhas de Caim, Então, aí nessa teoria é a teoria que são os teólogos, que acham, levantaram aí uma teoria de que os filhos de Deus são os filhos de Sete, porque, de acordo com os estudos levantados, após Adão e Eva ter gerado Sete, então o filho de Sete, a partir do nascimento do filho de Sete, é que voltaram a adorar a Deus. Então, aí vários outros versículos falam sobre os adoradores de Deus como filhos de Deus. E, por consequência, o filho dos homens, Caim, porque Caim, todos sabem que pecou contra Deus, matando seu irmão. E aí, então, essa teoria, que é a primeira teoria que nós vamos colocar aí para vocês, teoria que são colocadas pelos teólogos, que eles acreditam, então, que os gigantes foram gerados a partir, então, da junção, do casamento entre as filhas de Sete com os filhos de Caim. Porém, é uma teoria que eu não acredito, embora seja colocada aí por teólogos, pessoas que estudam a teologia a fundo, mas eu não acredito, porque esse é o meu ponto de vista, que como pode duas pessoas da mesma genética, dois seres humanos, nascer outra coisa senão seres humanos, pessoas, se você vê a força da genética, é isso. Se um humano, uma pessoa, um ser humano, ele casa com uma outra humana, a tendência é nascer humanos.
Porém, muitos ainda dizem aí, mas naqueles tempos haviam, né, as pessoas já eram de uma estatura grande, então daí o termo gigantes. Porém, se eles eram de uma estatura grande, não poderiam chamar de gigante os descendentes desse cruzamento. Por quê? Eles já eram grandes, então só seriam gigantes se fosse maior do que eles. Que cai por terra essa teoria também, né, dos teólogos, no meu ponto de vista. Não tem como, né, um homem e uma mulher, né, casarem e nascer um gigante, nascer um outro tipo de pessoa que não seja, né, um ser humano, uma pessoa normal, né? Então esse é o meu ponto de vista. Na questão aí da teoria dos teólogos, né, que são os filhos de Sete que se casaram, que cruzaram, né, com as filhas de Caim, os filhos de Sete, filho de Deus, e as filhas de Caim, a filha dos homens. Uma teoria que eu acho que não tem fundamento, né? Porque a força da genética todos nós conhecemos. Não se pode aí duas pessoas, mesma raça, do mesmo patamar genético, nascer outra coisa se não for uma pessoa do mesmo, da mesma raça, da mesma genética. Então, a teoria dos teólogos, eu acho que não tem fundamento, não tem nem um pouco de fundamento. E tem outra teoria, né? A teoria aí que é um pouco mais polêmica, que é a teoria dos sumérios, né? Todos sabemos que os sumérios são uma raça bem antiga, né? Que eram bem avantajada intelectualmente, ou seja, bem inteligente, uma raça que houve aí, enfim, há um tempo atrás foram achados, né, muitos anos atrás foram achados aqui umas tábuas de argila que conta, né, as histórias, que conta a teoria dos sumérios, que segundo a teoria dos sumérios, né, há muitos anos atrás, quando a Terra estava se recuperando uma colisão aí, né, enfim, do Big Bang, vamos colocar bem assim, né, estava se recuperando aí da colisão do asteroide que caiu na Terra aí, teoricamente dizendo. É um pouco mais complexo que isso, mas eu quero resumir para não ficar muito longo o vídeo. Então veio para a Terra atrás do minério, né, os Anunnakis. Os Anunnakis eram um povo, né, que habitavam um planeta, né, que teoricamente foi um planeta que colidiu com a Terra, né, colidiu com o planeta Terra. Então esse planeta acabou sendo prejudicado com essa colisão, e eles vieram aqui atrás do minério que poderiam ajudar eles nesse quesito de recuperar, né, o planeta deles, os Anunnakis. E eles, para retirar esse minério, né, há quem diz que, né, de acordo com os sumérios, que esse minério seria o ouro, né, e a terra era rica em ouro. E os sumérios então precisavam de escravos. Eles trouxeram alguns escravos, né, do planeta dele, mas eles precisavam de mais mão de obras, né? Então, aí, através do cruzamento dos Anunnakis, então, com o homem, com as mulheres e os homens, né? Inclusive, há uma cópia perfeita desse versículo que se encontra lá em Gênesis, né? Que fala ali que então disse o Senhor, se havia naqueles dias gigantes na terra, parecido, né? Que fala quando os filhos de Deus entraram a filhas dos homens e delas geraram os filhos. Então, que falam que é uma cópia basicamente desse versículo que está lá
na tábua de argila escrita pelos sumérios, que fala que os filhos de deuses então adentraram as filhas dos homens e nela nasceram os gigantes. O que são os gigantes? Os néfilis, né? Que são conhecidos como os néfilis, os gigantes. Então, essa teoria dos sumérios é que esses gigantes que existiram era o cruzamento então dos Anunnakis, né, com as filhas dos homens, com os então seres humanos da época. Houve esse cruzamento e, de acordo com essa teoria, nasceram os gigantes, né? Os gigantes, os néfilis. Então essa teoria eu acho que é um pouco fantasiosa, porém leva um pouco de para se pensar, muito egoísmo, né? Do ser humano achar que ele é o único, né, nessa imensidão, né, no universo. Acredito eu que Deus deve ter feito outros povos, porém, se foi Deus que fez os outros povos, né, os Anunnakis não seriam deuses, né, no modo de pensar. Mas aí tem a teoria dos sumérios, que os deuses, né, os Anunnakis eram tidos como os deuses, e eles então, né, povoaram a terra, né, com o cruzamento então deles com os filhos dos homens, né? E aí há toda uma teoria do dilúvio, né, copiando quase que o que diz na Bíblia, dizendo ali, né, no livro, nas tábuas dos sumérios. É uma paralelo ali. Se vocês estudarem a fundo, eu não vou entrar muito a fundo nisso, se vocês verem que toda a teoria do dilúvio tem ali também essa teoria com outros nomes, é claro, né, na teoria dos sumérios. Bom, a teoria dos sumérios aqui então, a teoria dos teólogos. Agora eu quero deixar para vocês aí, né, a teoria que eu acho que é mais plausível, né, como cristão, como servo de Deus. Eu acho que essa terceira teoria que eu vou deixar para vocês aqui é a que eu acredito, Então, quando diz assim, então havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, a filha dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houveram na antiguidade, valentes porque eles eram maus, né? Todos nós sabemos que os néfilis, eles eram maus. Então, há outras traduções, né? No caso, vamos pegar a tradução original no grego da Bíblia, né? No grego é interessante, a tradução original fala bem claro, não fala gigantes, fala néfilis, né? Que aí ele já, né, trazendo aí muitos, né, uma concordância entre essas outras teorias que fala sobre os néfilis. Os néfilis, então, eram os gigantes. Néfilis. Então, para traduzir, né, no meu modo de entender, o que quer dizer néfilis no grego, néfilis a palavra néfilis vem de nefal, né, que quer dizer caídos. E todas as vezes que se pronuncia algo masculino no plural, no grego, né, no original grego, sempre acrescenta ins no fim. Então daí a palavra nefilins, quer dizer os caídos, né? Então que leva a crer que na verdade esses gigantes que haviam na antiguidade eram cruzamento de anjos caídos, né? De anjos caídos com as filhas dos homens, né? Que a gente fala assim que a gente vê que fala que os homens, então eles os homens se multiplicam, a iniquidade, não, além de se multiplicar a sabedoria nos seres humanos, também a beleza. Então as filhas dos homens, né, pareceram bonitas, pareceram belas aos olhos dos anjos, né, aos olhos dos anjos caídos que houvera naquela época.
E nós vemos aí outros livros, os livros apócrifos, como o livro de Enoque, que fala também sobre esses anjos caídos, sobre os gigantes, sobre, que vai mais a fundo sobre isso. Porém, é um livro apócrifo que por algum motivo foi tirado da Bíblia. Não vou questionar os motivos, mas existem esses livros que falam também dos gigantes. Porém, a minha teoria é essa, que os anjos caídos então adentraram, cruzaram, casaram com as filhas dos homens, que são os filhos dos seres humanos, e delas nasceu os Nefilins, que quer dizer os caídos, que são descendentes dos caídos. Então os Nefilins eram os tais gigantes, que povoaram a terra. Então aí surgindo, aí por eles serem nessa mescla de ser humano com algo divino, eles ficaram como se fossem semideuses, porém eles eram maus, por isso que diz ali os valentes da antiguidade, ou seja, os maus da antiguidade, então cometendo atrocidades e levando aí muitas, aliás, levando Deus a olhar para a humanidade, e eu vejo a necessidade então de terminar. Porém, eu acredito que poderia ter terminado com o dilúvio, exterminado realmente os Néfilins. Porém, os filhos de Deus, os anjos caídos em si, ainda permaneciam, porque eles tinham uma tendência divina, uma tendência sobre-humana. Que daí é o surgimento de outros gigantes, que nós vemos posteriormente na Bíblia, quando fala, quando os espias então foram ver a terra prometida. Então, quando eles entraram na terra prometida, eles ficaram abismados e voltaram muito além, fora. Josué e Caleb voltaram amedrontados, porque na terra havia gigantes, que então provavelmente se repetia a história aí. E também, como nós vemos o caso de Golias. Golias era um gigante ali que metia medo mesmo, um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, e que tinha 6 dedos em ambas as mãos e nos pés, anormal. Provavelmente aí a história se repetindo. Enfim, essa é a minha teoria, a teoria que eu acredito que é mais plausível, que os filhos de Deus, seriam os anjos caídos. Então eles casaram com as mulheres, que são os filhos dos homens, e geraram aí os Nefilins. Se você tem uma teoria diferente, você acha que essa teoria minha não tem fundamento, coloca aí nos comentários o que você acha, qual é a sua teoria, ou se você muitas das vezes leu ou ouviu falar do livro apócrifo, do livro de Enoque, que conta uma história mais ou menos parecida, ou seja, com mais detalhes. Você achar que é plausível, coloca aqui no comentário aí, eu quero saber a sua opinião. E já dê um joinha para mim aí, curte o canal para ajudar que possamos crescer e postar mais vídeos para vocês. Se inscreva no canal, que nós vamos estar postando mais vídeos aí. E cada vez que você se inscrever e ativar o sininho, cada vez que nós postarmos um vídeo, você vai ser avisado. E até o próximo vídeo. Fica com Deus, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe e ilumine o seu dia, e até mais.